Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. É um prazer ter você aqui conosco nesse programa especial, iniciando a série sobre temperamentos. Você sabe qual é o seu temperamento? Olha, não tem problema se não souber, porque a gente vai descobrir durante essa série toda de 4 episódios qual é o seu temperamento, quais são os pontos fortes, os pontos mais delicados e o que você pode fazer com esse temperamento para viver bem à luz da palavra de Deus. E hoje a gente inicia falando sobre os fleumáticos. Eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a Priscila Moraes, que é psicóloga e é fleumática, claro. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao Perfil Católico. Queria começar aqui o nosso bate-papo. Primeiro você explicando para quem nos assiste, como é o primeiro episódio da série, o que são os temperamentos e quais são eles? Certo. Primeiramente, obrigada pelo convite. Fico feliz até de abrir o tema, né? Esse é um tema que eu gosto bastante. E realmente sou fleumática, entendo bem do que é ser fleumática nos seus pontos mais positivos e mais negativos. E espero poder contribuir aqui nesse episódio. Bom, começando, como você pediu, né, pra gente falar um pouquinho sobre o que são os temperamentos, né? Tentando de maneira didática, né, porque muitas vezes a pessoa nunca nem ouviu falar sobre isso, é algo completamente novo, apesar de ser um assunto que já está em algum tempo aí, de muita gente falando sobre, é capaz de algumas pessoas ainda não saberem de nada. Então, quando a gente pensa na formação de uma pessoa, nós temos a personalidade, nós temos o caráter e nós temos o temperamento. Eu falo que o temperamento, ele é o chão onde vai ser construída a nossa personalidade e vai ser formado o nosso caráter, né? Então, nós temos ali, pensando na área da psicologia, eu sou psicóloga, não tem como fugir disso. Claro. A gente tem a formação da personalidade ali até os 7 anos, né? A parte mais, digamos assim, mais densa da personalidade. Claro que a nossa personalidade pode mudar durante toda a nossa vida, nós somos seres que nós temos possibilidade de mudança, né? Mas a formação da nossa personalidade, a formação do nosso caráter, ela vai acontecendo ao longo dos anos. Mas o temperamento é algo que a gente nasce com ele, tá? Então, a gente não vai desenvolvendo um temperamento. A gente nasce com ele. É uma característica inata do ser humano. Então, cada um vai ter o seu temperamento. Então, nós temos 4 temperamentos, né? Que é o fleumático, que é o que nós vamos falar hoje, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. E cada um desses temperamentos tem algumas características específicas. E o que isso interfere na nossa vida? Porque o temperamento é o modo com que a gente se imprime no mundo e o modo com que a gente recebe as coisas do mundo. Então, vai afetar as nossas relações, vai afetar o nosso modo de viver, o modo com que a gente coloca para fora o que está em nós, o modo que a gente recebe aquilo que vem do externo, né? E é justamente por meio desse temperamento, digamos assim, que a gente vai sendo formado, né, de acordo com a educação que a gente recebe, de acordo com as circunstâncias que nós vivenciamos, a gente vai sendo ali formada a nossa personalidade, o nosso caráter. Então, eu falo que ele é o chão, né, é a base. O modo que eu recebo a minha educação vai ser influenciada pelo meu temperamento. Então, por exemplo, eu sou psicóloga infantil, né, e eu falo muito para os pais assim, vocês têm 2, 3 filhos, vocês acham que vocês dando a mesma educação, eles vão receber da mesma forma. E não é. Cada um vai receber de uma maneira diferente. E isso é muito influenciado pelo temperamento de cada um. Porque se você é muito enérgico com uma criança que é mais melancólica, por exemplo, ela vai receber essa energia de uma forma. Se você é muito enérgico com uma criança que é colérica, que é tão enérgica quanto, ela vai receber de uma forma completamente diferente. Então, é o modo com que a gente recebe aquilo que vem do mundo e o modo com que a gente externaliza o que está em nós. Gente, é muito interessante, porque o ser humano, ele é muito complexo, né? Sim. A gente vê, assim, o quanto a gente... E o que faz da gente ser tão especial é exatamente isso. Essas diferenças, essas peculiaridades que nós temos. É tão bonito. Não é? E, assim, muita gente fala assim, Priscila, então, quer dizer que todos os fleumáticos vão ser iguais? Como se fosse dividir o mundo em 4 grupinhos, né? Todos os fleumáticos aqui, todos os coléricos ali. E não é assim, porque mesmo que a gente tenha o mesmo temperamento... vamos supor, eu e você, vamos supor que nós duas fôssemos fleumáticas. Nós temos uma educação diferente, nós vivemos em circunstâncias diferentes, existem outras características que também influenciam a nossa vivência, né? Então, nós não vamos ter
exatamente as mesmas ações, os mesmos pensamentos, mas digamos que aquilo que é crucial do temperamento vai ter em mim, vai ter em você. Com certeza. Né? Com certeza. E aí a gente entra agora já no fleumático, né? Uhum. Quais são, então, as especificidades do fleumático? Por exemplo, sou fleumático quando percebo que essas características, assim, são predominantes em mim. Então, é muito comum do fleumático, por exemplo, aquela pessoa mais metódica. Então, ela precisa ter as coisas muito bem orientadas, né? Segundo a percepção dele, né? Diferente, por exemplo, o sanguíneo, ele precisa dessa orientação externa. Por isso que é muito importante a rotina para o sanguíneo, porque aí ele consegue se orientar e não se perde. Porque dentro dele tem uma agitação interior que é natural. O fleumático não tem essa agitação interior, né? Então, ele precisa das coisas organizadas porque essa rotina bem estruturada traz segurança para o fleumático, sabe? É como se assim, as coisas estão tranquilas. A palavra do fleumático, tranquilidade. Verdade. Né? Então, ele precisa de um ambiente tranquilo para ele funcionar bem. Ele precisa de relações tranquilas para que ele consiga se envolver com qualidade nessas relações. No entanto, que é também alguém que traz essa tranquilidade, né? É muito comum do fleumático, por exemplo, a calmaria, né? Conseguir analisar as coisas antes de agir. É difícil um fleumático que age no impulso. E quando age no impulso, a gente olha para outros pontos. Por exemplo, a ansiedade, né? Eu digo por mim, quando eu ajo no impulso, provavelmente é por ansiedade. Tem alguma questão de ansiedade que está me movimentando, que eu ainda não identifiquei, e aí eu vou agindo assim, sem pensar. Porque geralmente o que é da nossa natureza é a gente parar e analisar uma coisa por muito tempo. Isso faz com que a gente acabe postergando coisas. Porque a gente precisa ter tanta certeza de que aquilo que a gente vai fazer é bom, que eu falo assim, não, calma, eu vou pensar mais um pouco, eu vou refletir mais um pouco, para depois eu agir. A dificuldade do fleumático é na execução. A gente pensa muito e executa pouco, né? Digamos assim, a natureza, tá? É uma tendência natural. E aqui a gente fala não de uma coisa que é determinante. Eu gosto de explicar isso porque muita gente pensa assim, pronto, descobri meu temperamento, então eu sou assim, aí vira síndrome de Gabriela. Não, nasci assim e vou morrer assim. E não é isso. O temperamento, ele é algo que precisa ser educado. O Padre Paulo Ricardo fala muito isso, né? O temperamento, ele é algo para ser educado. Por quê? Porque existem as nossas virtudes naturais e os nossos vícios naturais. E quando eu entendo qual é o meu temperamento, eu consigo compreender quais são as minhas tendências. Porque o temperamento, ele não determina nada, mas ele explica muita coisa. Né? Então, ele mostra, assim, caramba, como é que eu vou funcionando no mundo. Então, o fleumático, ele vai funcionar muito dessa forma, com tranquilidade, com calmaria, mas que se não tiver um certo movimento, essa tranquilidade e calmaria vira postergar, vira deixar para depois, vira preguiça, né? Então, é aquela coisa, tem uma amiga minha que é advogada, ela fala, no direito o que faz rir faz chorar. E eu digo que nos temperamentos é isso também. Se a gente consegue olhar para uma característica nossa, se eu consigo canalizar isso para o bem, é ótimo. Mas se eu não trabalho isso em mim de maneira positiva, a tendência é levar isso para o que é ruim para o meu desenvolvimento, sabe? Para aquilo que eu sou como pessoa. Deixa eu ver o que mais que tem de características do fleumático. É uma pessoa que é naturalmente mais fechada, então ele vai criar relações não como o sanguíneo, que chega no lugar e todo mundo sabe que o sanguíneo chegou. O fleumático, ele vai chegar, ele vai observar o lugar, ele vai observar como é que as pessoas se relacionam para depois ele ir se soltando, né? Porque ele precisa primeiro se ambientar, né? Para depois ele ir conseguindo colocar um pouco dele para fora. E isso é muito assim, porque o externo não é algo que influencia tanto o fleumático. Os temperamentos frios de maneira específica, né? O fleumático e o melancólico, mas o fleumático ainda mais. Porque a gente é mais para dentro, digamos assim, né? Se a gente for separar aqui os temperamentos, né? Nós temos os temperamentos quentes e os temperamentos frios. O que seria isso? Temperamento quente, a gente pensa em quê? Em fogo, explosão. É uma coisa que é para fora, que é para, né, expande muito fácil. Então, o colérico e o sanguíneo têm essas características, né?
Já os temperamentos frios, a gente pensa em frio o quê? A gente se contrai. E é bem o movimento do fleumático e do melancólico. Então, que é o quê? Para dentro. Então, quando acontece alguma coisa no externo, a gente não vai colocar a nossa impressão de primeira. A gente vai primeiro voltar para dentro, pensar, refletir, analisar, para depois colocar para fora aquilo que foi refletido, né? E essa é uma coisa que a gente muitas vezes precisa trabalhar, esse colocar para fora. Por isso que a execução é um pouco mais difícil, porque a execução é uma coisa fora, né? Reflexão é dentro, execução é fora. Então, é algo que o fleumático precisa ao longo dos anos ir conseguindo entrar em movimento. A gente vive na inércia, naturalmente. E esse entrar em movimento é o que vai, digamos assim, precisa ser feito de maneira racional, sabe? É algo que é pensado, eu refleti, mas essa minha reflexão ela não pode morrer dentro de mim, né? Reflexão sem ação, ela é inútil. Então, eu preciso refletir, essa reflexão tem que me gerar um movimento. Porque aí é que a gente vê o amadurecimento, um crescimento como pessoa, aí a gente vê conquistas. Então, o fleumático tem essa característica, né? De ser mais contraído, digamos assim, e as coisas acontecem muito internamente e pouco externamente. E é engraçado porque, assim, a gente percebe, até na convivência mesmo, né? Meu marido é fleumático na raiz, sim. Então, eu percebo, assim, o quanto para ele se abrir com alguém, ele tem que ter uma confiança muito grande naquela pessoa. Enquanto sanguíneo, não. A gente se abre para todo mundo, a gente conversa, né? A gente é bem diferente. Mas, assim, eu sinto também que o fleumático, ele também é muito simpático. Sim. Né? Ele deixa a pessoa longe dos sentimentos dele, né? O que tá dentro dele. Dificilmente você vai conhecer se você não tiver uma intimidade muito grande com aquela pessoa, né? Mas ele é aquele político, sabe? Que agrada todo mundo, que conversa, né? Que é gente boa. Sim. Isso se dá muito porque é aquela questão. O fleumático, ele não gosta do conflito. Ele não gosta da confusão, né? O meu marido é colérico. Eu lembro que, principalmente no início do casamento, eu falava muito pra ele, você briga sozinho. Que ele tá pronto pra briga o tempo todo. E eu não tava querendo briga hora nenhuma, né? Então, é algo que a gente realmente evita conflito. Então, é aquela coisa, se eu agrado a pessoa, eu evito conflito. É diferente, por exemplo, do sanguíneo que tem essa questão do agradar, mas por quê? Porque o sanguíneo, ele gosta da social. O fleumático já não é tão, assim, da social. Ele é mais aquela questão, assim, eu sou simpática, eu sou legal, eu gosto, assim, um pouco de estar com as pessoas, mas a minha bateria social acaba rápido, né? Aí verdade. Daqui a pouco eu falo, então, não quero mais, não. Quero ir embora. Isso é muito do meu marido. Gente, isso é muito dele. Fleumático adora chamar pra ir embora, né? Ele olha assim pra mim, olha, acho que já deu, né? Assim, vamos. E eu tô lá, né? Animada. Não, vamos lá, gente, que não sei o quê, abraça todo mundo. E aí ele, não, eu acho que já deu o momento, assim, eu acho que é a hora de partir, assim, já tô cansado, né? Tem uma bateria social realmente, com um time ali bem determinado. Exatamente. Né? Olha, esse era um dos pontos que me confundia no meu temperamento quando eu comecei a estudar sobre esse assunto. Porque eu tenho essa questão mais solta, né? Eu gosto de gente, eu gosto de falar, de conversar, e eu gesticulo muito, acho que você percebeu, né? Normal. Então, e aí eu lembro que quando eu tava para entender um pouco sobre qual era o meu temperamento, eu achava que eu fosse sanguínea. Justamente por essas questões. Porque, por exemplo, minha bateria social, eu falo que depois que eu tô ficando mais velha, minha bateria social tá apitando um pouco mais. Mas quando eu era mais nova, eu era aquela que tava pronta para tudo toda hora. Mas isso eu vejo que era muito da minha educação, porque os meus pais tinham muito disso, né? De, vamos fazer, vamos sair, tá? Sempre, a minha família é relativamente grande, então sempre estava convivendo com muitas pessoas. Então, isso foi algo que foi me moldando, apesar da minha raiz ser o temperamento fleumático, né? Aí a gente vê aquela coisa, como eu falei, né? O temperamento, ele é feito para ser educado. E a gente educa aquilo que não é tão bom e a gente potencializa aquilo que tem de bom. Então, essa questão do querer, muitas vezes, esse afastamento é muito real, sabe? De você só conseguir se abrir e contar coisas profundas para quem você tem realmente segurança, sabe? De que aquela pessoa não vai externalizar por você aquilo que é seu. Exatamente. Sabe? Isso eu sei que é algo que eu sempre pensei, desde pequena. De que isso aqui é meu.
e eu só coloco para quem eu sei que não vai colocar para o mundo, porque é meu. Né? Era um pensamento que eu tinha sem nem ter noção de nada. Sim, sabe? Sim. E que aí eu fui, caramba, realmente isso faz muito sentido com o meu temperamento. De querer guardar, né? De querer colocar aqui, dessa questão das relações, né? Os vínculos, eles são, para nós fleumáticos, são muito importantes. A gente tem dificuldade de romper vínculos. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de criar esses vínculos. Então, quando eu crio vínculo com alguém, é porque aquela pessoa ela é muito importante para mim. Então, quando eu me desfaço daquele vínculo, se eu preciso me desfazer, a tendência é que eu sofra, né? Por quê? Porque é algo que está muito enraizado. Se a gente pensar, né? O fleumático é para dentro. Então, até os vínculos que eu faço internamente de modo muito profundo. Então, quando eu preciso, sei lá, por qualquer motivo que seja, me desvincular de alguém, isso dói. Por quê? Porque para mim foi tão caro criar esse vínculo que me desfazer é muito difícil, né? Eu lembro que quando o meu marido é o meu primeiro e único namorado, graças a Deus. Ai, que bacana! E aí, nós começamos a namorar, nós tínhamos 16 anos. E nessa época eu não entendia de temperamento nem nada, mas eu via claramente as diferenças entre nós dois. E aí ele é colérico, então, tipo assim, ele era aquela coisa que, tipo assim, se alguém irritou ele, ele não quer saber daquela pessoa mais, sabe? E eu ficava assim, gente, não é assim, a pessoa é tão importante, a pessoa... Ele, Priscila, a pessoa fez tal coisa comigo, eu não vou deixar essa pessoa na minha vida. Eu ficava assim, não, amor, mas não é assim, calma, não sei o quê. E aí, depois de alguns anos, eu fui entendendo, eu falei, caramba, eu achava ruim o fato dele romper relações de maneira muito fácil, não era porque... não era por outro motivo, a não ser porque, pra mim, era muito difícil esse movimento. Porque eu demoro a criar vínculos, mas quando eu crio vínculos, esses vínculos são muito duradouros. Eu tenho amigas de quando eu estava no ensino médio, sabe? E viram a minha vida acontecer, né? Viram toda a trajetória da minha história. Por quê? Porque são vínculos que são importantes e que são difíceis de serem quebrados. E aí a gente entra num outro ponto também, que é a questão da mudança. O fleumático, ao mesmo tempo que ele se adapta muito bem, né, ele consegue se adaptar aos ambientes, às pessoas, primeiro porque ele passa por aquela observação, ele vai entendendo como é que aquele lugar funciona, como é que aquelas pessoas funcionam, e ele vai se adaptando conforme for necessário. Mas, com mudanças muito intensas e muito abruptas, ele não lida muito bem. Por quê? Porque rompe com o que eu falei, aquele ritmo que ele tem, rompe com a tranquilidade, rompe com o que é previsto. E aí é o momento em que ele dá uma bagunçada. Sem sabe? sombra de dúvidas. E você me fez lembrar agora, foi muito engraçado, porque em 2021 a gente recebeu uma proposta para ele vir trabalhar aqui em Brasília. Nós somos do Rio. E aí ele virou para mim, a gente conversando, ele virou e falou assim, Gi, eu recebi uma proposta e é para ir para Brasília. Você topa ir morar em Brasília? E a gente com o Matheus pequenininho, o Matheus tinha 3 anos na época. E aí eu virei pra ele e falei assim, vamos. E aí quando eu disse vamos, ele... Gelou. Gelou e ele olhou pra mim assim e ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, claro, nós vamos. Se não der certo, a gente volta, a gente tem a nossa casa aqui, enfim, a gente aluga a nossa casa, a gente pega, leva as coisas no carro, a gente pede meu pai para levar de caminhão, que não sei o quê. Eu já comecei a estruturar tudo para que a gente viesse morar aqui. Então, assim, encarei como uma aventura, que seria muito boa, né? E a gente teria uma experiência em família, que seria tudo bacana. E, assim, morar longe da família também é uma coisa bem diferente, né? Traz um amadurecimento muito grande pro casal e tudo. E eu falei, não, quero ir sim. Menina, ele gelou. E ele falou assim, mas você tem certeza? Ele me perguntou, sei lá, umas 5, 6 vezes ao longo da semana, até ele aceitar aquele trabalho, se a gente realmente viria, né? E aí, hoje, eu olho, assim, e na época a gente nem pensava muito ainda sobre temperamento e nada. E aí, hoje, quando eu olho, assim, eu falo assim, gente, é muito típico mesmo do fleumático, ele querer uma segurança mesmo. Ele quer uma estabilidade a todo custo, né? Sim. Enquanto o sanguíneo não tá nem aí pra isso. Porque tem muito dessa questão da constância. O fleumático, ele é constante. Aí entra aquele ponto que eu falei, né? Se a gente usa o que é característico pro bom, a gente evolui. Se a gente usa pro mal, a gente não consegue crescer. Exato. Então, por exemplo, essa questão da constância. Eu via em mim, assim, principalmente na minha adolescência, né?
eu tinha realmente que ter essa constância. Só que, geralmente, a minha constância era em coisas ruins. Então, tipo assim, pra postergar. Então, tipo assim, eu sempre postergava. Era constante em postergar coisas, sabe? Meu pai. Então, assim, era difícil pra mim entrar nesse movimento. E quando o fleumático, ele entra em movimento e aquele movimento tem um sentido pra ele vira constante naquele movimento, sabe? Então, por exemplo, quando o fleumático abraça um trabalho, aquele trabalho realmente faz sentido pra ele, ele vai ser o melhor naquele trabalho. Porque ele vai ter a constância necessária para aquele trabalho ser executado, sabe? Ele vai realmente se dedicar, ele vai tentar fazer com muita perfeição. Isso é uma questão também do fleumático, né? Como ele é detalhista, ele olha muito para os detalhes, ele quer a coisa realmente bem perfeita e adequada e tudo mais. Porque tem essa questão, isso tudo traz segurança, né? Se a coisa está bem feita, eu estou seguro. Né? Se o trabalho está bem feito, se a relação está boa, eu estou seguro. Se tem uma instabilidade, aí o fleumático fica meio confuso, aí ele sofre, sabe? Então, essas mudanças, se são feitas assim, como você falou, assim, do nada receber uma proposta, vamos. Eu ia ficar que nem ele, tipo assim, vamos, tem certeza? Você tem certeza que a gente tem que ir? Por exemplo... Me deixa no meu cantinho aqui, tá tão tô bom. Na paz. Eu lembro que em 2021, eu sempre atendi numa clínica, né, que é a clínica de uma amiga minha. E aí, em 2021, foi o período 2020 e 2021, Pandemia. foi o período da pandemia, foi o período que eu mais trabalhei na vida. Jura? Juro. Todo mundo parando de trabalhar e eu tendo uma procura enorme. Nossa. E aí, na época, a gente estava se adaptando com essa questão do online, né? Aquela coisa toda, como é que vai fazer. E aí, na época, o meu marido coincidiu, na verdade, né? Porque ele acabou o período dele na Força Aérea. E aí, ele estava se preparando para começar a dar aula, porque ele é formado em História. Só que as escolas aqui em Brasília foram as primeiras coisas que fecharam, né? Então, todas as entrevistas que ele estava programado, nenhuma foi realizada. Meu Deus. E aí, a gente ficou assim, e agora? E aí, nesse momento, a gente viu a minha demanda crescer. Eu estava tendo uma procura muito grande por atendimento, porque, primeiro, os meus pacientes não queriam parar. Eles falaram, Priscila, a gente vai, que seja de burca, mas vai atender sim. Eu não quero ficar sem a terapia. E aí, foi o momento em que a gente conversando, ele falou assim, amor, então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar em casa com os meninos para você poder sair, porque hoje é a realidade da nossa família. E foi um período que eu trabalhei muito, eu tive muitos atendimentos, do jeito que dava, atendimento online, aquela coisa toda. E aí, chegou um momento que a gente conversando, ele falou assim, amor, olha o tanto que você tá rendendo, olha o tanto que você sozinha tá conseguindo manter tudo. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, sai da clínica e vamos abrir seu consultório. Aí isso a gente já estava começando uma movimentação um pouco maior, né? Já estava ali em 2021, final de 2021. E aí eu falei assim, como assim? Tá louco? Ele, não, amor, você sozinha tá rendendo X. E quando a gente trabalha numa clínica, fica parte, né, desse valor para a clínica, o que é justo. Lógico. E aí ele falou assim, não, se você sozinha, se o seu salário tá vindo mais alto nesse período, que tá todo mundo tendo problema, que tá todo mundo não conseguindo trabalhar direito, você tá rendendo mais, talvez seja o momento de você migrar para uma coisa sua. E eu falei assim, não, ele sim, a gente vai vender o carro, vamos montar a sua clínica, o seu consultório, o seu espaço, e você vai começar a atender ali. Gi, você não tá entendendo o que aconteceu comigo naquele momento. Eu entrou em parafuso. Eu entrei em pânico. Eu falei, como assim? Aí ele foi que nem você, ele já articulou tudo. A gente vai vender o carro, aí parte do dinheiro do carro a gente compra um carro mais barato, que a gente não pode ficar sem. Claro. Ou a outra parte a gente vai investir, vai montar a sala, nananana, e eu assim, parada, pensando, ele tá ficando louco. Aí daqui a um tempo a gente muda de carro de novo? Foi isso. E eu fiquei assim, desesperada. Eu pensava assim, meu Deus. Aí eu liguei pra Ju, que é a dona da clínica, minha amiga. E a Ju é sanguinona, né? Amiga, o Alan tá falando pra eu fazer isso. Ela, vai! O que você tá esperando? Vai! E eu falei, gente, eu pensei que eu fosse ligar pra você e falar pra eu ficar. E ela, não, você vai. E eu falei, meu Deus do céu. Isso é que é amigo, né? A gente vê que assim, a pessoa quer te impulsionar, ela não quer te reter ali. E a gente morre de rir até hoje, porque a gente fala assim, ela fala assim, você é minha concorrente. Não, e o legal é que foi ela que me indicou você pra vir. Eu achei muito legal. A Affectus é tão querida que a gente vai e volta, né? É claro. Hoje eu tô só na Affectus, eu fechei
a minha clínica, porque depois eu entrei de licença maternidade, em pouco tempo depois, com 1 ano de clínica, eu ganhei neném. E aí, por isso que eu falo, assim, foi um período de movimento que, se fosse algo natural meu, não ia acontecer. Não ia. Eu nunca tinha pensado em ter a minha empresa, o meu escritório, o meu consultório. Nunca. Por mim, eu falo, gente, eu sou ótima em obedecer. Se você mandar, eu vou fazer. Eu vou ficar quietinha aqui. Priscila trabalha desse jeito, trabalho. Priscila faz do jeito, faço. Tranquila, porque se me bota para estar à frente, é um movimento muito difícil. Mas que eu também entendi ao longo dos anos que era necessário para que eu crescesse, que eu amadurecesse, sabe? Foi um período difícil nesse ponto, porque eu tive que lutar contra a minha natureza, mas foi um período que eu mais cresci, profissionalmente, inclusive, assim. Porque eu falei, gente, na faculdade ninguém me ensinou que eu tinha que lembrar do papel higiênico para quando o paciente chegasse para usar o banheiro da clínica. Essas dinâmicas aqui, ó, ninguém me ensinou a administrar um negócio, sabe? E que foi o meu colérico preferido que me botou pra frente. Mas assim, e o bacana, assim, que a gente vê o agir de Deus também, né? Sim. Eu falo muito isso com o Flávio, meu marido, porque ele é, como eu te disse, fleumático que só, meu pai eterno. Pra postergar, então, o bichinho é, assim, olha, expert, sério. E eu odeio postergação. Menina, quer me tirar do sério se eu falar com você, Priscila, faz isso daqui. Aí você fala, tá bom, vou fazer. Aí você não faz. Assim, nossa, aquilo vai me dando uma angústia. Aí o que o sanguíneo faz? Vai lá e faz, né? Então, assim, eu vejo o quanto, assim, Deus, ele também nos une com alguém que vai fazer com que a gente se desenvolva ali, tanto nos nossos pontos fortes, quanto nas nossas fragilidades, né? Olha como um colérico na sua vida faz diferença. Nossa, também. Demais. Todos os movimentos que eu tive, externos, eu sei que foram ele que me impulsionou, sabe? Porque, como eu falei, não é algo natural para mim, sabe? Hoje, claro, a gente entra aqui num ponto que a gente tem a nossa natureza, mas a gente também tem o uso da razão. Claro. Então, a gente vai conseguindo, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai conseguindo colocar a nossa natureza a favor também do uso da razão e vai conseguindo educar a nossa natureza com a razão. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu sei, eu tenho que fazer tal coisa. Cara, eu queria ficar dormindo. Mas a vida tá me chamando, eu não posso. Eu tenho 4 filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho um paciente, não dá, né? Eu falo, a minha vida não é condizente para um fleumático. A minha rotina não me permite nem ser fleumática. Ah, meu pai! E aí, a gente vai vendo, assim, o quanto que Deus vai realmente também nos dando chance de ser melhores. Porque se fosse pelo meu temperamento pura e simplesmente, eu morreria encostada. Sem dúvida. Facilmente. Gente, que o mundo acabe em barranco pra eu morrer aqui. Tranquila. Gente, e olha, eu vou te falar, às vezes, eu tenho uma amiga que ela fala assim, o senhor fleumático é aquele que você pega e fala assim, acorda pra vida, sabe, vamos lá, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Reage, meu filho. Eu acho isso muito legal, porque assim, a gente vê o quanto também... Por exemplo, o fleumático, ele se dá bem com todo mundo, ele conversa com todo mundo. Até porque ele é aquele bonzinho. Sim. Ele é um bonzinho. Ele evita a todo custo uma briga, né? O apaziguador. Pode, gente? Nós somos ele aquele assim... Gente, pra que vocês estão brigando? O verdadeiro sangue de barata. Exatamente. Eu falo isso pro meu marido. Pra quê? Sabe, tem hora que tem alguns conflitos que eu falo assim, gente, vocês estão gastando energia à toa. Não tem necessidade. E isso tem o seu lado positivo. Porque, sem dúvida. A gente também tem essa questão de muitas vezes conseguir auxiliar as pessoas a enxergarem as coisas de fato como elas são. Né? Eu vejo isso muito claro no meu trabalho. Né? Eu trabalho com crianças, com adolescentes, mas eu atendo muitos pais, né? E muitas vezes os pais chegam assim, Priscila, o caos está acontecendo. E eu chego e falo assim, calma, vamos olhar para a situação como ela realmente é. Aí entra aquilo que é, para mim, muito fácil, o olhar para um cenário, refletir sobre esse cenário. E aí eu ajudo o pai a fazer a parte que para mim não é tão simples, que é executar. Né? Mas tudo começa nesse ponto de refletir sobre a realidade. Então, a gente consegue isso, né? Eu falo muitas vezes, por exemplo, meu marido, muitas vezes ele olha para uma coisa e vai, quer fazer, quer acontecer, e eu falo assim, calma,
vamos olhar com mais calma, ver o que de fato a gente tem. Ao mesmo tempo em que ele me impulsiona para ir, e quando eu não quero ir, ele fala, nós vamos sim. Tem hora que eu chego e falo assim, calma, não é assim, vamos olhar direito, vamos analisar aqui direito para ver se realmente a gente consegue dar esse passo agora. Uhum. Então, o fleumático, ele tem isso, né? Ele vai apaziguando as situações, apaziguando conflitos, vai conseguindo trazer muitas vezes a clareza. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava numa reunião lá na Afectos, nós éramos alguns, e eu, geralmente, na reunião, vou ficando mais calada mesmo. E, assim, não é algo que a gente faz pensando, não, tá? A gente só faz. É meu natural. É natural. E aí, a gente conversando, e aí um conversa de um lado, um dá uma opinião de outro, nananana. Aí, teve uma hora que eu falei, gente... Aí, nessa hora, um dos nossos colegas falou assim, gente, parou. Agora todo mundo vai calar a boca e vai escutar, porque a Priscila tá calada desde o início da conversa. Se ela vai falar agora é porque ela já pensou tudo aquilo que a gente falou aqui. Então, pera, agora a gente vai escutar pra ver o que a fleumática tá pensando. Então, a gente consegue analisar essas coisas, sabe? E depois, quando a gente consegue externalizar, é porque aquilo já foi bem pensado, bem elaborado dentro da gente, sabe? Então, a tendência é que a gente consiga acertar. Não, eu acho muito bacana isso, assim, lá em casa a gente tem até uma piadinha nossa, que é assim, como eu sou sanguínea e hemorrágica, eu sou muito hemorrágica mesmo, assim, eu falo, às vezes o Flávio tá lá naquele momento lento da vida dele, que é assim, e aí eu começo, não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí, e ele fica quietinho, e aí aquilo começa a me irritar, e aí eu olho pra ele e falo assim, tu não vai falar nada? E ele, não. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Ele sempre fala isso pra mim. Ele fala, olha, eu prefiro ter paz do que ter razão. Você pode brigar, você vai brigar sozinha, sabe? Eu vou no meu tempo aqui, eu vou resolver, tá tudo certo, não tem problema. E aí, a gente vai vendo também o quanto essa troca, ela vai trazendo benefícios ali Sim. pra vida do casal também. Sim. Porque eu fico me imaginando, Jesus, se eu casasse com um sanguíneo... Gente, Imagina. não, ia ser um caos total nessa vida. A gente não ia ter segurança nenhuma financeira, porque o sanguíneo, ele é assim, né? Ele chega e fala, não, vamos comprar, claro. Tu tem dinheiro pra comprar? Não sei. Parcela, tá tudo certo, não é? 1.000 eu não tenho, mas 10 de 100 eu tenho. Exatamente. Então, assim, eu acho muito bonito isso, sabe? Porque você conhecendo o seu temperamento, você tem como ir avaliando também. Sim. E aí você traz ali, bom, os meus pontos fortes são esses aqui e os meus pontos fracos são esses aqui. Como que eu vou trabalhar isso aqui no dia a dia? Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho agora. A gente já falou muito sobre os pontos fortes aqui, né? E não adianta esconder, porque eu convivo com fleumático, você tá? sabe. Eu sei. A gente falou um pouquinho sobre os desafios ali do fleumático para ele viver, não só em sociedade ali, né? Com a comunidade, mas também na relação da vivência dele com Deus. Porque como ele posterga tantas coisas... Isso pode trazer também muitos malefícios para a vida espiritual, né? Sim, com certeza. Porque a gente fala, né? Dentro de cada temperamento, a gente pode ter também o nosso pecado dominante, né? E eu vejo que para o fleumático é a preguiça. Então, assim, justamente essa questão do postergar é porque é o menor sacrifício. É sempre a lei do menor sacrifício. Então, me exige muito esforço? Não quero. Então, não me exige muito esforço, vou fazer depois. E isso afeta muito a nossa vida espiritual. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção. Porque senão a gente entra na constância, mas porque é negativo, que foi como eu falei. Eu tinha dificuldade muito grande. Hoje eu sei que ainda é uma luta, tá? Não é aquela coisa assim, não, pronto, agora eu tô linda, maravilhosa. Tô longe de estar desse jeito. Mas hoje eu uso da razão para entender que é um esforço que eu sei que eu preciso fazer, né? Eu coloquei, eu lembro que eu até anotei essa frase quando eu estava pensando sobre como a gente conversaria aqui, né? Porque é algo que eu realmente tenho colocado na minha vida há alguns anos. Que o valor do meu esforço é maior do que o valor do meu conforto. Porque o fleumático, ele busca conforto. Então, se aquilo exige demais, se aquilo é um sacrifício muito grande, ainda que não seja, mas se na cabeça dele for, ele não vai querer fazer. Então, a preguiça, a gente tem que brigar com ela todos os dias, sabe? O querer dormir até um pouco mais. A fleumático ama dormir, gente. Comer e dormir. É a vida do meu marido. As duas paixões do fleumático, né? Ou seja, são as paixões mais baixas, né?
É o prazer momentâneo, o prazer do corpo. Então, o fleumático, ele tem essa luta, sabe? Por buscar os prazeres que são duradouros, os prazeres que são eternos, sabe? A gente precisa realmente entrar nesse movimento de buscar essas coisas que realmente fazem sentido. Mas é aquela coisa, a gente sempre tem essa briga. Porque se me exige muito, vai contra o meu conforto de agora, então eu não quero. Então eu deixo para depois. O postergado fleumático é muito por isso. Diferente, por exemplo, do sanguíneo, que o postergado sanguíneo é por quê? Porque aparecem mais outras milhares de coisas mais legais pra fazer no meio do caminho, né? Então, tipo assim, nossa, ele tá super empolgado com o projeto. Mas aí apareceu outro que pode ser tão interessante quanto... não, então pera, esse aqui vai esperar um pouquinho, eu vou fazer aquilo ali. No fim das contas, ele se perde e não acaba fazendo muita coisa. O fleumático, não. Vai aparecer ele vai gostar, vai ser legal pra caramba. Aí ele começa a executar e vê que aquilo ali exige muito dele. Ele, não, então depois eu faço. Sabe? Não é porque outra coisa chamou a atenção, é porque aquilo exige muito dele. Exige sair do conforto. Então, isso é algo que eu tenho aplicado na minha vida há alguns anos. Colocar valor no sacrifício maior do que o valor que eu coloco no conforto. Porque eu vejo que é um movimento que eu preciso fazer, principalmente para minha vida espiritual. Então, assim, o terço diário, meu Deus, eu não sei, então como que eu vou fazer, que horas que eu vou fazer, daqui a pouco eu faço. Não tenho daqui a pouco eu faço, vai ter que ser agora, no horário determinado. Eu vou criar essa constância aqui, para eu não fugir disso, para eu não perder esse ponto que tem um valor significativo, sabe? Tem que ter sentido. Eu falo isso, pro fleumático tem que ter muito sentido. Quando a coisa tem sentido, aquilo enraiza, sabe? Então, eu vejo que a dificuldade do fleumático muitas vezes é isso, é combater a preguiça, é o deixar para depois, é o querer fugir. O fugir de conflito é por quê? Porque exige sacrifício. Né? Exige o sacrifício de você muitas vezes ter que convencer o outro daquilo que você pensa, ou de mostrar o teu posicionamento, ou de escutar o outro, né? Quando o outro tá te rebatendo. Porque assim, a gente gosta muito de escutar. O fleumático é um bom ouvinte. É verdade. Né? Mas desde que você não esteja sendo confrontado. Porque se estiver sendo confrontado, aquilo não é tão confortável, né? Então, tem essa questão, assim, de combater realmente essas pequenas coisas, sabe? São diárias. Então, assim, eu tenho que combater isso aqui da preguiça. A preguiça de rezar, a preguiça de trabalhar, a preguiça de fazer alguma coisa importante, sabe? A gente precisa constantemente, tá? Não que os outros temperamentos também a pessoa não possa ser preguiçosa, não é isso. Mas é porque, de certa forma, no fleumático a tendência é isso. Por quê? Porque a gente quer sempre a coisa muito parada, né? Então, a tendência é isso, a gente querer viver no tédio ali, tá tudo bem. A gente lida muito bem com o tédio. Ficar em casa, né? Ficar em casa, não ter nada pra fazer. Gente, é maravilhoso. Né? Mais ou menos. O sanguíneo não dá conta de ficar sem fazer nada. Não. O colérico também não, né? Toda hora tem que estar em movimento. E isso, pra gente, é algo que exige muito esforço. Por isso que eu falo que a minha vida hoje, ela não é compatível com um fleumático. Então, eu vejo que é o quanto que a dinâmica da minha vida me ensina, sabe? E me educa. Eu preciso estar em movimento. Então, as coisas precisam acontecer. Eu tenho 5 vidas para tomar de conta além da minha, né? Então, assim, eu tenho que estar em movimento o tempo todo. Sabe? E aí a gente vai realmente olhando para as coisas que são mais importantes. E nessas coisas, a gente colocar constância. Então, a vida de oração é principalmente, assim, eu entender que a minha relação com Deus, ela é a maior e a mais importante. Então, é nela que eu tenho que colocar toda a minha energia, ainda que seja pouca. Né? Ainda que o fleumático não tem muita energia, não. Mas então, a gente começa a pensar, aonde que eu coloco essa energia? O sanguíneo quer colocar energia em tudo, né? É verdade. Tudo coloca. Em tudo. Vocês estão indo. Isso. O colérico também. Tem aqui, enquanto tá tendo energia, tá fazendo. O fleumático, ele pensa, aonde eu vou depositar a minha energia? E aí, é esse o momento que a gente precisa pensar. O que de fato tem valor? Então, se eu enxergo valor na minha vida de oração, eu vou empregar todas as minhas energias para aquilo, sabe? Então, eu vou determinar um horário. Isso, para mim, funciona, né? Se eu falar assim, não, eu tenho que rezar o terço hoje, mas eu não determino o momento que isso tem que acontecer, não esquece. Vai rezar. Porque aí vai chegar à noite, eu vou estar super cansada e eu não vou rezar.
Eu não vou rezar, porque ali nem o meu corpo vai colaborar. Uhum. Né? Então, eu tenho que determinar um horário, e aí eu sei que faça chuva, faça sol, vai chover canivete, mas eu sei que eu vou estar com o texto na mão e vou ter que rezar. Por quê? Porque existe um valor neste sacrifício que é maior do que o valor do meu conforto, sabe? Então, é a forma que eu vejo que é importante do fleumático ir trabalhando, sabe? Principalmente nessa questão da vida espiritual, porque a vida espiritual, ela é pacata, né? Ela é tranquila, pelo menos é para ser. Né? Nossa relação com Deus precisa ser assim. Só que, querendo ou não, rezar tem o seu sacrifício. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E muitas vezes a gente vai olhar e falar assim, não, então daqui a pouco eu posso fazer. Porque é uma coisa que não tem muito movimento. Né? Uhum. Então daqui a pouco eu faço. Então eu faço uma coisa que eu tive que realmente me reeducar, por exemplo, nesse sentido. É de tipo assim, não, eu vou rezar enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa. Ah, eu vou lavar a louça e eu tô rezando. Eu vou rezar. Não que eu não possa fazer isso. Mas eu fui entendendo que nesses momentos eu posso rezar, devo rezar, né? Já dizia Santa Teresa, Deus também está no meio das panelas. Uhum. Mas eu fui entendendo que para que a minha vida espiritual crescesse, para que eu realmente crescesse, amadurecesse na fé, eu precisava de um tempo para aquilo. A atenção voltada para aquilo, sabe? E aí foi o momento em que eu determinei, não, eu tenho que ter o meu horário de oração, onde eu vou fazer as orações específicas daquele momento. Então, vai ser a oração do texto, para eu me concentrar e meditar o texto da maneira correta, fazer a leitura espiritual, coloca ali o que eu preciso viver, o que eu sei que aquilo é importante. Porque nos outros momentos, a oração também pode acontecer, também vai acontecer. Mas eu não, digamos assim, não vai ser a minha oração do dia. A minha oração do dia não vai estar no meio das coisas, no meio da distração, nem nada disso. Sabe? Não, e aquilo também, né? Quando a gente pensa, como que a gente faz amizade com alguém? Dedicando tempo àquela pessoa. Então, se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ter esse tempo de doação ali para que essa amizade com Ele cresça. Sim. Porque Ele quer a todo momento. Uhum. Então, assim, a gente também tem que dar esse passo, se dispor, né, a fazer certos sacrifícios no nosso dia para que possa crescer essa intimidade com Deus também. Uhum. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu tenho uma amiga em Petrópolis que ela sempre fala isso. E eu creio que ela seja fleumática, tá? Ela fala assim, que no meu trabalho, o outro descansa. Sim. Então, assim, quando você começou a conversar, eu pensei assim, gente, ela é fleumática. Ela tem todos os indícios de que é fleumática. Depois eu vou até perguntar para ela. Mas eu creio que ela seja assim. Porque, assim, como a preguiça, ela é muito predominante ali, se você não fizer um esforço para vencer a preguiça, você pode começar a ter problemas na sua relação com seu esposo, na sua relação, né, com o seu colega de trabalho, enfim, com todo mundo. Porque ninguém quer ficar carregando um peso, né? Exatamente. Então, é algo assim que, nossa, mãe, tem que lutar contra você mesmo. Então, Sim. É aquela coisa de realmente abraçar o sacrifício quando ele realmente tem sentido, quando ele realmente faz crescer, que vai fazendo com que a gente saia de si. Porque entra naquele ponto, né? A grande dificuldade do fleumático é sair de si. Ou seja, lutar contra o conforto, porque tem uma coisa maior e melhor. Realmente eu falo, né? Eu preciso sair da minha casinha do eu. Deixar de ser egocêntrico. Isso. Esse é um ponto que é muito comum no fleumático, o egocentrismo. Porque eu tô voltada muito pro meu conforto, pro meu prazer, para aquilo que me satisfaz, né? Então, assim, eu sou boazinha com todo mundo. Mas se for desconfortável para mim, não sei se eu quero. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa ir se educando. Então, eu vejo que a base da educação do fleumático é lidar bem com os sacrifícios que a vida nos pede. E cada um vai ter, né, dentro da sua circunstância, aquele sacrifício específico. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa. Então, os meus sacrifícios, eles vão estar relacionados a isso. Né? Então, eu sou profissional, então exige um sacrifício específico dentro do meu trabalho. Então, assim, a gente vai olhando para a nossa vida. Então, por exemplo, o pai de família, no caso, o seu marido. Existe um sacrifício específico ali da realidade que ele vivencia, né? Então, a gente precisa, para lutar contra a nossa tendência natural negativa, eu vejo que é muito a gente abraçar o sacrifício com amor, sabe? Porque é muito difícil mesmo.
Não, isso sem sombra de dúvidas. E assim, não é próprio só de um temperamento. Sim. Todos os temperamentos têm as suas fragilidades ali. Exatamente. Mas assim, Priscila, eu queria destacar aqui, para quem nos assiste, sobretudo, para a pessoa entender que assim, quando você identifica o seu temperamento, é muito mais fácil de você se posicionar, né? Sim. Porque, por exemplo, você vai para uma guerra, você tem que saber onde que você vai lutar ali. Uhum. Então, assim, quando você sabe qual é o seu temperamento, fica mais fácil de você se policiar também. Sim. Você sabe até que momento você deve ir, até que momento você não deve ir, sabe? Você sabe o que em você incomoda o outro. Isso dentro do casamento, assim, pra mim foi muito importante, sabe? Entender que, por exemplo, a minha lentidão irrita o meu marido. Então, cara, eu vejo que coisas que são realmente fundamentais na nossa relação, eu preciso lutar contra essa lentidão, preciso ficar um pouco mais atenta para fazer aquilo um pouco mais ágil, sabe? Para fazer a coisa acontecer. Do mesmo jeito que eu sei que ele se policia muitas vezes com a ira, que é próprio do colérico. Então, por exemplo, se ele está impaciente com alguma questão que eu fiz, a luta dele vai ser em trabalhar isso para que ele consiga externalizar de uma maneira sadia para a nossa relação. Né? Pra não explodir, né? Isso, para não explodir, para não gerar um caos e tudo mais. Então, quando a gente entende o nosso temperamento, eu falo que dentro do casamento, eu vi uma grande diferença, sabe? Da gente saber como que cada um funciona. Porque a gente consegue realmente agir por amor, olhando para aquilo que é a nossa fragilidade. Então, eu sei muito bem aquilo que é da minha natureza que incomoda ele. E eu sei por que incomoda. Incomoda por quê? Porque ele não gosta de gente lenta, porque ele não gosta de indecisão, porque para ele isso é um ponto difícil. Do mesmo jeito que ele olha para mim e ele entende, cara, eu não posso muitas vezes agir de maneira tão enérgica, sei lá, para chamar minha atenção em alguma coisa, porque ele sabe que isso para mim é difícil. Então a gente vai aprendendo a lidar com o outro e a lidar consigo e a colocar para o outro, né? Sempre tentar nessa busca de melhora, assim. De eu vou tentar oferecer ao outro o meu melhor e não o meu pior. Porque eu sei o que é o meu pior. Eu sei o que é o meu melhor. Né? Eu sei qual é a minha tendência natural. Eu sei que a minha tranquilidade muitas vezes vai fazer com que ele chegue do trabalho super cansado e estressado. A minha tranquilidade vai ser boa para ele. Mas eu sei que essa mesma tranquilidade, se for diante de um projeto que é nosso, se eu simplesmente vou ficando tranquila diante da vida, isso vai estressá-lo. Uhum. Né? Então eu vou aprendendo, cara, aqui é o momento que a minha tranquilidade precisa acontecer. Eu vou acalmar o meu marido que está estressado por conta do trabalho. Do mesmo modo que eu sei, cara, aqui não é o momento para eu ser tranquila, aqui eu preciso de um pouco mais de energia, então eu tenho que dar um gás. Né? E a gente vai aprendendo a lidar com o outro e aprendendo a colocar para fora o que é melhor, usando aquilo que eu tenho de bom e evitando aquilo que eu tenho de ruim. Não, isso a vida inteira. Eu acho que a gente só vai parar quando a gente chegar no céu. Porque, enfim, aqui é guerra em cima de batalha, batalha em cima de luta. E é isso aí, sabe? Exatamente. A gente sempre brinca, assim, lá em casa. A gente fala assim, não, é guerra em cima de batalha. E batalha em cima de luta. Porque se você parar... Se você entrar no seu quadradinho e falar assim, não, então eu vou fazer do meu jeito, sou assim, vou viver aqui na minha síndrome de Gabriela, aí você não se desenvolve, Sim. você não cresce espiritualmente, você se torna uma pessoa que ninguém quer perto também. Sim. Então, assim, eu acho que conforme você sabe, né, você tem lá o seu temperamento, você tem a sua personalidade. Beleza. Mas e aí, o que você vai oferecer de melhor pro mundo a partir daquilo ali que você é? Isso. Porque Jesus nos convida a isso, né? Sim. E assim, Jesus, quando ele nos pede para segui-lo, ele não fala assim, pega aí sua mochilinha com todas as suas vontades, seus desejos, seus sonhos e projetos e venha. Não. Ele fala assim, pega a cruz e vem me seguir. E às vezes a cruz, ela pesa muito. Sim. Né? E aí a cruz do quê? Do matar o eu, do matar a minha vontade, né? E sendo mãe, gente, se tem uma coisa, né, que assim, especialmente eu vejo muito isso no meu marido, na relação com os meninos, o fleumático, ele aprende muito, porque assim, o sanguíneo, se doar, é uma coisa muito natural. Muito natural. Porque a gente sai da gente assim, ó. Isso às vezes é até um problema pra gente, né? Então, assim, eu me entrego demais. Eu sou muito intensa naquilo ali, né? O sanguíneo é assim. Aí eu vejo meu marido, né? Às vezes o Miguel acorda. O Miguel tem 10 meses de vida. Então, o Miguel acorda no meio da madrugada. Aí o meu marido lá, com sono, não sei o que. Ele, ai, meu Deus do céu, esse garoto não dorme, que não sei o que. Aí eu já olho pra ele, é melhor que ele chore
e que ele tire o nosso sono do que não tê-lo. Sim. Né? Quantas pessoas querem ter filho e não conseguem ter filho? Então, graças a Deus que o Miguel tá chorando. Senhor, ó, obrigado, eu tenho um filho, eu vou lá, eu vou levantar, vou pegar meu filho, vou cuidar. Mas é muito difícil, Sim. né? Sim. Porque é um sacrifício. Entra nessa questão. É um sacrifício, né? É um sacrifício que ainda tira de um conforto que para o fleumático é importante, que é o sono. Então, são duas coisas ali, ó. Coitado. Batendo de frente, entendeu? Não, sem dúvida, assim. Eu acho que é esse crescer mesmo, sabe? De você olhar, assim, pra sua vida e falar assim, olha, eu escolhi essa realidade de vida. E não só no casamento, porque a gente tá focando aqui muito no casamento, mas assim, a vida de um sacerdote, por exemplo, também, né, fleumático, imagina, você passar horas e horas atendendo confissão, né, várias celebrações da Santa Missa durante o domingo, enfim. Pensa né? o tanto de movimento que um sacerdote faz. Exatamente. Se ele for fleumático, ele fala assim, meu pai, o que eu fiz na minha vida, né? Olha esse tanto de alma que eu tenho que cuidar aqui. É tipo isso. Né? E assim, você vai ser cobrado por isso. Né? Eu tenho uma amiga, né, que a gente conversando, assim, às vezes ela fala assim, nossa, mas como que deve ser quando a gente chegar no céu, né? Aí eu falo pra ela, olha, eu acho, eu sempre pensei isso a vida inteira, assim, né? Não sei se vai ser isso que vai acontecer, mas Deus não vai chegar lá e vai falar assim, Gisele, quantos podcasts você gravou para ajudar as pessoas a viver a fé? Quantas pregações, né, você ministrou, quantos casais você ajudou, quantos adolescentes, porque eu trabalhei muitos anos, né, com adolescentes. Não, ele não vai me perguntar isso, ele vai me perguntar, e os seus? Cadê o Flávio? Cadê o Matheus? Cadê o Miguel? Cadê os seus que eu te confiei? Diretamente pra você. Sabe? Diretamente, porque por eles era você, e aí? Cadê eles? Aí o negócio fica sério. Exatamente. Então eu acho assim que a gente tem essa consciência também, sabe? De que Deus, ele nos confia uma missão e essa missão ela tem que ser executada da melhor forma. Sim. E assim, eu acho que em todos os temperamentos, de fato, Priscila, a gente luta muito, né? É próprio do humano, né? Sim. É claro que assim, são dificuldades diferentes, né? Sim. Mas a gente tem que se polir ali. E aí eu queria aqui, pra gente ir encerrando, que tá uma delícia, gente, esse bate-papo tá muito gostoso. Mas assim, pra gente ir encerrando o nosso podcast, quais conselhos, assim, você daria pra uma pessoa que se identifica, né, como fleumática? O que ela pode fazer pra ela extrair dela o melhor? Bom, primeira coisa, né? Quando a gente entende quem nós somos, a gente entende nossas potências e os nossos vícios. Muitas vezes, isso foi uma tarefa que eu fiz bem no início, assim, quando eu realmente entendi qual era o meu temperamento. Eu anotava o que eu via de bom e o que eu via de ruim. Até porque eu tive muita dificuldade em aceitar o meu temperamento, porque, como eu falei, eu achava que eu fosse sanguínea, porque eu achava massa os sanguíneos, sabe? Tipo, super expansivos, super legais, divertidos, e eu me via também naquele nível. E quando, na minha direção espiritual, eu entendi sobre o meu temperamento, eu falei assim, caramba, eu só via coisa ruim nos fleumáticos. Não tem nada de bom aqui. O que é bom aqui? Você é tranquila. Todo mundo tem que ser tranquilo. Eu olhava e falava assim, nossa, mas que sem graça. E aí eu tive que aprender a enxergar em mim as coisas boas e que eram próprios da minha natureza. Então, essa questão de ser boa ouvinte, né, de conseguir olhar para uma situação e até orientar ou direcionar. Tem uma amiga minha que fala, você nasceu psicóloga e você não sabia. Né? E aí eu fui vendo algumas coisas. Então, no início, eu anotava o que eu enxergava de bom, o que eu enxergava de ruim. E dessa lista, depois eu fui trabalhando o que eu precisava potencializar e o que eu precisava trabalhar para que aquilo deixasse de acontecer. Então, muitas vezes, deixar a coisa palpável, porque a gente pensa muito, mas a gente não tem as coisas de maneira muito claras na nossa frente. Então, esse exercício de trazer para fora favorece muito o fleumático, porque a nossa tendência é colocar tudo para dentro, né? Na verdade, nem colocar para dentro, porque não é muito o que vem do externo. Tipo assim, eu tô pensando, o meu pensamento, a minha visão, eu acho que é isso mesmo e acabou. Então, de muitas vezes colocar para fora aquilo que a gente entende e reflete dentro, para eu conseguir saber aonde eu preciso trabalhar. Porque para algumas pessoas vai ser a questão de deixar de procrastinar.
Para outros fleumáticos, já vai ser o estar mais aberto a relações. Porque uma coisa que é comum, que pode acontecer com o fleumático, é o indiferentismo. Então, tipo assim, ele vai se tornando indiferente às relações. Quem já tá aqui fica e quem não tá, eu não quero saber, né? Então, talvez para esse fleumático vai ter que ser trabalhar como eu vou me relacionar melhor com as pessoas. Não só ser o bonzinho para ser uma imagem bonitinha, mas realmente criar vínculos que sejam bons, né? Porque ninguém nasceu para ficar sozinho. Né? Deus nos deu um ao outro para a gente conseguir se relacionar, e a partir dessas relações a gente cresce. Então, de muitas vezes entender que essas relações elas são importantes, esses vínculos são importantes. Então, vai ter o outro fleumático, por exemplo, que vai ver ali que vai precisar realmente trabalhar a preguiça. Então, cara, eu preciso dominar a vontade do meu corpo, né? Eu vou ter que me educar na vontade, se isso não foi feito durante a minha infância e a minha adolescência. Então, eu preciso fazer isso agora. Eu vou ter que, por exemplo, uma coisa que é comum do fleumático também é a questão de os prazeres mais baixos, como eu falei. Então, comer, dormir, a própria relação sexual. Isso para o fleumático, para o sanguíneo tem aquela questão do prazer do físico, né? Para o fleumático já é porque é aquele prazer imediato, conforto, e é isso. Então, muitas vezes vai ter um fleumático que vai precisar combater essas áreas, sabe? Eu vou ter que crescer na fé, vou ter que crescer, amadurecer, e vou ter que buscar prazeres que são superiores, né? Para realmente fazer sentido e eu não me deixar levar sempre por esses prazeres momentâneos. Então, anota. O que você percebe de bom, o que você percebe de ruim, para você saber aonde você vai precisar potencializar. Isso aqui eu vou fazer mais vezes, vou me tornar constante no bem e vou evitar este mal, que eu sei que prejudica o meu amadurecimento, prejudica as pessoas que convivem comigo, sabe? Eu vejo que pode ser um bom caminho para a pessoa que se identifica e não sabe muito bem ali como se vencer. Nossa, eu achei maravilhoso, porque assim, às vezes a gente não sabe como dar o primeiro passo ali, mas eu acho que autoconhecimento é a palavra-chave, assim. O temperamento é um caminho para isso. Até dentro do consultório a gente vê isso. Quando a pessoa entende o temperamento dela, ela entende muita coisa sobre ela. Então, se a gente quer crescer, a gente precisa se conhecer. Né? A gente precisa se olhar. Aquilo que tem atenção, cresce. Se você dá atenção para uma planta, ela cresce. Se você não dá atenção, ela morre. Verdade. Então, se a gente quer crescer, a gente precisa dar atenção a quem nós somos. E isso é autoconhecimento. Eu entendo o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. O que eu vou podar e o que eu vou fazer crescer. Nossa, lindo. Ai, gente, a gente encerra aqui o programa com chaves de ouro, porque, nossa, que frase maravilhosa. E é isso mesmo, assim, a pessoa olhar para si, entender que ela tem muito potencial. Sim. E que as suas capacidades, elas serão desenvolvidas de acordo com a própria vontade também, né? Sim. O seu esforço diário de fazer acontecer. Porque também não é ficar deitado e esperar cair do céu, né? Fleumático. Levantar, movimento. Agir, né? E assim, Priscila, só pra gente finalizar mesmo, como que a pessoa descobre o temperamento que ela tem? Então, hoje em dia tem alguns testes, né, de temperamento. Na internet se encontra bastante, mas um que eu gosto muito é um que tem no final do livro o temperamento que Deus lhe deu. Esse livro é muito bom, ele é bem didático, né? Eu falo, para psicólogos ele é legal porque a gente vai entendendo outras questões mais profundas, mas para quem é leigo também ele é bem didático, a pessoa consegue compreender, não é uma leitura difícil. E no final dele tem um teste que é super bacana. E assim, como aconteceu comigo, para quem faz direção espiritual também é uma possibilidade, né? Porque o nosso diretor espiritual, ele é uma das pessoas que mais conhece a nossa alma. Né? Não só as nossas ações. Então, comigo foi assim, eu descobri na direção espiritual, com algumas questões que o padre foi me levantando. Então, também uma possibilidade, né? Então, tem esse teste desse livro específico que eu gosto muito e confio, né? E assim, tem até a correção lá no final, é bem tranquilo, é bem fácil da pessoa fazer, né? Eu gosto de pedir para uma outra pessoa perguntar para ela. Né? Chega e fala, me pergunta o que tá nesse teste aí, eu vou respondendo, você vai marcando. Porque aí você também não tá muito ali, será que vai tentar meio que burlar o negócio? Sabe? Então, essa é uma das formas que eu vejo que é possível de conseguir
Ai, descobrir. perfeito. Ai, Priscila, obrigada por ter vindo, obrigada por compartilhar com a gente aqui. Foi um programa muito bacana, eu acho que vai esclarecer muita coisa para muita gente que está nos ouvindo, né? Que bom. E que essa série possa trazer realmente esse frescor para a alma Sim. de quem nos ouve, de quem nos acompanha aqui. Não, eu espero ter contribuído. Adorei o convite, muito obrigada. E o que mais eu for útil, me coloco à disposição. Com certeza, virá mais vezes, com certeza. Deixa com a gente. Bom, a você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. Espero que você tenha gostado muito, porque esse é só o primeiro programa dessa série e que seja, assim, muito frutuosa essa série na tua vida. Um grande abraço, paz e bem. A gente se vê no próximo programa.